Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Diz assim a bendita palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Senhor, somos gratos por nós termos hoje acesso à Tua palavra essa que é viva, palavra essa que é eficaz, palavra essa que revela a Ti mesmo a nós, e através, ó Pai querido, da compreensão que o Teu Espírito nos dá, iluminando a nossa mente, nós temos condições, ó Pai querido, de melhor conhecer a Ti. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu suplico sim, que o Senhor, ó Pai, assim como colocou essas verdades em meu coração, me capacite para que eu possa transmitir, ó Pai querido, aos Teus filhos, que são sedentos de ouvir a Tua bendita palavra, que também o Teu Espírito dê a cada um deles o discernimento, para que possa reter no coração só o que vier de Ti. Eu suplico a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Podemos sentar, irmãos. Epístola de 1 João. Na verdade, nós não temos aqui quem é o autor, tendo como base a leitura dessa epístola. O autor aqui não se identifica, nem na introdução, nem no final. Então, pela própria epístola, não se sabe quem é o autor. No entanto, a tradição da igreja, ela tem afirmado desde o início que o autor é João, o mesmo que escreveu o evangelho que tem o seu nome, o apóstolo João. Isto ele é confirmado também pelos pais da igreja, que já no primeiro século nós temos várias citações dos pais da igreja, colocando então como sendo de autoria joanina esta primeira epístola. Ela, em relação a quem foi endereçada, também não tem nenhuma especificação. João aqui, ele não dá o nome de uma igreja, ele não identifica o nome de alguém em particular, ele não fala acerca de nenhum lugar no qual ele foi endereçado, não se diz se ela foi endereçada a judeus ou a gentios. Na verdade, não temos realmente quem é o destinatário dessa carta. Com isso, na verdade, nós entendemos que ela deveria ser uma carta circular, endereçada então a todas as pessoas. Acreditamos isso tendo como base o capítulo 2, o verso 12 e o 14, que diz: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pai, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde os princípios. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. O capítulo 5, verso 13, também corrobora ao nosso entendimento de que é uma carta circular, endereçada a todas as pessoas. Capítulo 5, verso 13 diz: essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então é interessada a todas as pessoas, todos aqueles que creem no Filho de Deus. O motivo pelo qual o apóstolo João escreveu essa carta em virtude de falsos ensinamentos
que haviam sido introduzidos no meio da igreja. Isto estava ali ameaçando a fé dos cristãos. No capítulo 2, o verso 18, o verso 19 diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. No capítulo 2, o verso 26 continua dizendo: essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. O capítulo 4, verso 1 também mostra esses falsos ensinamentos que haviam entrado ali na igreja. Capítulo 4, verso 1 diz: amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esses falsos profetas levaram então ensinamentos enganosos, e isso estava solapando, estava atrapalhando, prejudicando então a fé dos cristãos. Aprove ao apóstolo João escrever esta carta para defender, para se colocar então contra esses falsos ensinos. A base dos falsos ensinos eram duas. Eles diziam que Jesus, ele não era o Cristo, que Jesus não era o Messias. Isso era um dos ensinamentos que eles estavam ali levando para a igreja. Estava confrontando o ensinamento acerca de Jesus Cristo como Messias, como Cristo enviado. No capítulo 2, o verso 22 e o verso 23 mostra: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Outro ensinamento que era levado ali pelos falsos profetas é que eles alegavam que Jesus Cristo, ele não veio em carne, que Jesus não era homem, e isso também estava ali solapando a doutrina cristã, a doutrina dos apóstolos. O objetivo então também do apóstolo Paulo era confrontar esta heresia. No capítulo 4, o verso 2 e o verso 3, ele diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Esses falsos profetas, então, estavam ali invadindo as igrejas com essa doutrina falsa acerca que Jesus Cristo não era 100% homem, que não tinha a sua humanidade. O apóstolo Paulo então tem como objetivo colocar essa carta para confrontar esses falsos ensinos. A data em que essa carta foi escrita é por volta do fim do primeiro século depois de Cristo. Dito isto, vamos aqui ao verso 1. Ele diz: o que era desde o princípio. Quando João ele diz que o que era desde o princípio, ele está se referindo a Jesus Cristo, que já existia desde o princípio do universo. Nós podemos entender porque essa forma, esse termo que o apóstolo João ele usa para identificar a Jesus como sendo desde o princípio, desde quando todas as coisas foram criadas, é dessa forma que ele usa esse termo, tanto nessa carta, como também no seu evangelho. Olha o capítulo 2, o verso 13 e o verso 14, ele diz: pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio.
Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. João, no Evangelho, capítulo 1, verso 1, ele também diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quando ele diz aqui no capítulo 1, verso 1, o que era desde o princípio, está se referindo a Jesus. Jesus que já existia antes do princípio, antes da criação, antes de todas as coisas terem sido formadas. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de Jesus ele vir ao mundo, ele já compartilhava com a mesma glória com o Pai. Ele é Deus assim como o Pai. Ele já estava ali desde o princípio, com a mesma glória, com essa condição de Deus, assim como o Deus Pai. João, Evangelho de João, capítulo 17, o verso 5 diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando João ele diz aqui o que era desde o princípio, refere-se então a Jesus, que antes que o universo foi criado, antes que o mundo existisse, antes que todas as coisas fossem feitas, ele já existia e compartilhava com a mesma glória com o Pai desde o princípio. Continuando o verso 1, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João, ele coloca aqui no plural, o que ouvimos, sempre no plural, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, o que as nossas mãos tocaram. Pelo fato de ele colocar ali no plural, ele tanto está se referindo a ele, como também os demais apóstolos, no qual foram testemunhas oculares da manifestação física, da manifestação histórica de Jesus. É algo que ele está dizendo: olha, tanto eu como os demais apóstolos, nós somos testemunhas, nós vivemos junto com o Cristo que se fez homem, que palmilhou essa terra, que esteve aqui, que fez parte da nossa história, que rachou a história no meio, antes de Cristo e depois de Cristo. Assim nós vemos os nossos calendários. O que ele está fazendo é mostrando que ele é uma testemunha ocular, uma testemunha verdadeira, uma testemunha que ele viu, que ele ouviu e que ele tocou no Cristo que se fez homem. E ele chama então os apóstolos, ele compartilha que essa realidade da convicção, do testemunho dele, esse Jesus histórico, tanto ele é testemunha, como também os demais apóstolos. João, capítulo 1, verso 14 diz, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14 diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa palavra, o próprio Filho de Deus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele é 100% homem, assim como ele é 100% Deus. O apóstolo João ele está confrontando o ensinamento dos falsos apóstolos, no qual negavam essa existência física de Jesus Cristo, que Deus havia se feito carne. Então ele é uma testemunha ocular, e ele chama, convoca os outros apóstolos, corroborando então a sua convicção acerca de Jesus Cristo como sendo homem. Entenda uma coisa: quem nega e quem não reconhece essa verdade, essa pessoa não é de Deus. Tão básica essa doutrina é para nós, tão verdadeira, tão importante essa doutrina é para nós, que Jesus Cristo ele é 100% homem, que a partir do momento que alguém não reconhece isso e não vê a Jesus Cristo como 100% homem e nega isso, essa pessoa ela não é de Deus. Capítulo 4, do verso 1 ao verso 3 aqui
de 1 João, olha o que está escrito, capítulo 4, do 1 ao 3 de 1 João: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no meio do mundo. Se alguém não reconhecer, não confessar, não crer nessa doutrina que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez carne, que o Verbo se fez carne, esteve entre nós, este não é de Deus. É uma doutrina básica, então, da fé cristã. Continuando aqui o verso 1, ele continua: e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João agora, quando diz que as mãos dele tocaram na palavra da vida, está se referindo a Jesus como sendo a própria palavra de Deus. Ele está aqui pensando no relato da criação, no qual Deus, ele criou todas as coisas com a sua palavra. Este título, quando ele diz aqui que Jesus é a palavra da vida, referindo-se então como Jesus sendo a própria palavra de Deus, aponta aqui para a plena divindade de Jesus Cristo, enfatizando o especial papel de Jesus como o agente de Deus na criação, pois foi através de Jesus Cristo onde a obra de Deus foi executada para poder cumprir os propósitos de Deus, trazendo então vida e luz aos homens. Quem é o agente da Criador em relação à Trindade é Jesus Cristo. Jesus foi Ele quem criou todas as coisas. Ele é o agente de Deus onde todas as coisas foram criadas. Mostrando a divindade, que este homem que esteve ali entre eles, este homem no qual João ele foi testemunha juntamente com os apóstolos, ele é Deus, ele é o Criador de todas as coisas, ele é a palavra da vida, porque foi ele que deu vida, foi ele que criou todas as coisas. Vamos ver João, Evangelho de João, capítulo 1, o verso 3 e o verso 4, olha o que diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Colossenses, capítulo 1, o verso 15 e o verso 17. Colossenses, capítulo 1, verso 15 e 17 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Esse é o sentido quando João ele diz aqui que as nossas mãos tocaram da palavra de vida. Esse Jesus 100% homem, ele também é o Deus Criador, o agente de Deus, no qual todas as coisas foram criadas por ele. É ele que dá vida e ele dá luz ao homem. Ele é a palavra de Deus, ele é a palavra da vida, e foi esse Deus Criador do universo, Criador de todas as coisas, que João aqui está testificando que ele também era homem, pois ele pôde tocar nele. Ele é um homem que viveu de acordo com a história, a nossa história. Ele esteve aqui no mundo, ele foi 100% homem, assim como 100% Deus.
Capítulo 1, o verso 2 continua, porque o verso 2 ele diz: porque a vida foi manifestada. João, ele está declarando que Jesus, ele assumiu esse corpo, essa personalidade humana, porque a vida foi manifestada. Além de Jesus, ele ser 100% Deus, ele também é 100% homem. Ele tem um corpo concreto, tangível, palpável. E é desta manifestação que tanto João como os demais apóstolos, eles são testemunhas. Eles estão aqui, João está testificando que ele viu, ele apalpou, ele andou com ele, ele tocou nele, ele viveu juntamente com esse Deus que se fez homem. A vida, ou seja, o próprio Deus, ele se manifestou entre eles. E João está dizendo que ele é uma testemunha ocular. Algo interessante para nós pensarmos aqui, que entre todas as testemunhas no qual puderam ver a Jesus Cristo, a última pessoa que o viu foi o apóstolo Paulo. Ele foi o último que pôde realmente assim ver, que pôde ser esta testemunha ocular de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 8 diz: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Com isso nós entendemos que depois do apóstolo Paulo, nenhuma outra pessoa viu a Jesus Cristo. A única forma no qual Jesus agora ele vai poder ser visto é quando ele retornar para a sua igreja. Até então ele não mais apareceu para ninguém. A última testemunha ocular de Jesus Cristo foi o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 8: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, ou por derradeiro, por último, como o apóstolo Paulo dizendo: eu fui a última pessoa que pôde contemplar a humanidade, que pôde ver a Jesus Cristo. Desde então, Jesus, ele não apareceu a mais ninguém, somente será visto quando então ele retornar para buscar a sua noiva, e é dessa manifestação que todos os apóstolos, eles são aqui testemunhas, desta manifestação física, histórica, palpável, tangível de Jesus Cristo. Continuando aqui o verso 2, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos. Vocês podem perceber aqui que o apóstolo João, ele é enfático para chamar os outros apóstolos para se juntar a ele nesse testemunho. Ele não se coloca como somente ele viu, mas ele chama os outros apóstolos, ele afirma isso, ele corrobora, ele é insistente para que os seus leitores entendam que tanto ele como os demais apóstolos são testemunhas oculares, visto que foi dada a ordem para os apóstolos deles pregarem e deles serem testemunho de Jesus Cristo. Então, sempre o apóstolo Paulo aqui ele é enfático: olha, fomos nós que vimos, fomos nós que testificamos dessa existência humana de Jesus Cristo, e em virtude disso nós estamos anunciando isso para vocês, visto ter sido dada a ordem para os apóstolos deles serem testemunhas de pregar acerca de Jesus. Atos capítulo 10, do verso 40 ao 42 nos mostra: e a este ressuscitou também ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele,
depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, João, ele chama como testemunho aqui também os outros apóstolos, para mostrar, para testificar, visto foi dada essa ordem, que eles pregassem, testemunhassem acerca desse Jesus, 100% homem e 100% Deus. Continuando aqui o verso 2, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Vamos ler o verso 2 completo, né? Porque a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Quando João ele fala que a vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada, ele está se referindo a Jesus como a vida eterna. Com isso ele está demonstrando a existência daqueles que têm comunhão com Jesus Cristo. Qual é o tipo de existência que nós teremos por termos essa comunhão, por reconhecermos a Jesus Cristo como Deus e como homem, por acreditarmos nisso e por termos essa comunhão com o Filho de Deus, ele passa a mostrar qual é o tipo de existência que nós vamos ter. A nossa existência será uma existência eterna, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Pelo fato de nós conhecermos a Jesus Cristo, nós passamos a ter a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 17, o verso 3, assim diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviasse. Esta é a condição de vida que nós passamos a ter, por nós conhecermos Jesus Cristo. É uma existência eterna, é uma existência que dá sentido à nossa vida, dá razão à nossa vida. É uma vida que nos dá motivo para sermos, para existirmos, pelo fato de nós conhecermos a Jesus Cristo. Olha o capítulo 5 dessa epístola, o verso 11 até o verso 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Veja bem, a partir do momento que nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, reconhecemos Ele como nosso Salvador, nós já temos a vida eterna. Nós não iremos herdar a vida eterna, nós já temos a vida eterna. Aliás, este é o único verso aqui na Bíblia onde declara isso de uma forma que nós já temos, e não que vamos passar a ter, mas já temos a vida eterna. Ele diz aqui, o capítulo 5, o verso 13: os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no Filho, no nome do Filho de Deus. Nós já somos filhos de Deus e já temos uma existência eterna. O Espírito Santo já nos selou, os nossos nomes já foram escritos no livro da vida eterna. Nós já somos concidadãos do céu e já temos a vida eterna. E isso pelo fato de nós termos conhecido a Jesus Cristo. Olha aqui o verso 3: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Aqui nessa parte, João, ele passa a declarar o objetivo dele estar anunciando a Cristo. Ele diz aqui, o que nós vimos, o que ouvimos, isto vos anunciamos. Ele quer que os leitores entendam a motivação, o porquê que ele está anunciando. E ele mostra
é para que nós tenhamos comunhão com os apóstolos. Ele diz aqui: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. O motivo dele estar colocando essas verdades, anunciando essas verdades acerca da divindade, da humanidade de Jesus Cristo, é para que nós, ao ouvirmos isso, passemos a ter comunhão com os apóstolos. Essa comunhão, no qual ele quer que nós tenhamos com os apóstolos, se refere à unidade doutrinária que nós devemos ter com os apóstolos, no que diz respeito à obra e à pessoa de Jesus Cristo. Veja bem, nós temos que crer no que os apóstolos escreveram. Nós temos que ter essa unidade doutrinária, entendendo que todas as verdades deixadas pelos apóstolos aqui no Novo Testamento, todas as suas cartas, todas as suas doutrinas, todas as suas verdades que foram aqui colocadas, é nesse sentido que nós cremos conforme eles creram, faz com que nós passemos a ter comunhão com os apóstolos. A nossa comunhão com eles, com os apóstolos, se baseia a partir do momento que nós temos a mesma unidade doutrinária. A nossa base do que nós cremos acerca de Deus, a nossa fé, as nossas convicções, as nossas doutrinas, elas são baseadas nos ensinos dos apóstolos. Efésios capítulo 2, o verso 20, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o que nos dá a base da nossa doutrina, da nossa fé, do que nós cremos, do que nós temos as convicções acerca do que é verdade acerca de Deus, é o que foi deixado pelos apóstolos. Então ele está nos anunciando isso, está revelando isso a nós, para que a partir da nossa fé no que os apóstolos disseram, nós temos comunhão com ele, visto temos a mesma fé, a nossa unidade doutrinária com os apóstolos. Ele continua aqui no verso 3: e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essa unidade doutrinária com os apóstolos também leva a nós termos uma comunhão tanto com o Pai, como também uma comunhão com o Filho, visto que é Deus Pai que ele dá testemunho acerca de Jesus Cristo. Então, ter comunhão com os apóstolos, com base nessa unidade doutrinária, faz com que nós também tenhamos comunhão com o Pai e comunhão com o Filho. Olha o capítulo 9, aliás, o capítulo 5 dessa epístola, o verso 9 e o verso 11. Capítulo 5, verso 9, verso 11, aqui do 1 João. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, tem em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho de Deus, de seu Filho deu, que de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida externa está em seu Filho. Esta a comunhão que nós temos com os apóstolos, devido a nós crermos no que eles escreveram, essa unidade doutrinária. E ao crermos no que eles escreveram, eles nos revelam acerca do que Deus nos testemunhou acerca de Jesus. Então nós temos comunhão com os apóstolos, com Deus Pai e com o seu Filho. O verso 4 termina dizendo: essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Veja bem, nós enquanto cristãos, nós já temos motivos para nos alegrarmos,
para já sermos realizados e felizes pelo fato de nós conhecermos a Jesus Cristo. E o fato de conhecermos a Jesus Cristo, isso já nos dá a vida eterna. Mas o apóstolo João, ele diz que quando nós conhecemos as suas doutrinas, quando então conhecemos as suas verdades, quando nós temos então unidade com os apóstolos, reconhecendo as suas doutrinas como verdades bíblicas para nós, desta forma então o nosso gozo iria se completar. Nós teremos aqui um gozo mais completo, pelo fato de nós conhecermos não somente a Jesus Cristo, mas as doutrinas completas acerca dele, revelada pelos apóstolos. Olha então o que diz aqui o verso 4: essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Nosso gozo, ele aumenta, a nossa satisfação, ela aumenta, nós nos regozijamos mais, nós temos um prazer a mais, ao conhecermos mais acerca de Deus, no qual Ele deixou através dos seus apóstolos. Segundo João, o verso 12 diz: tenho muito que escrever-vos, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Então, é através dessas verdades reveladas pelos apóstolos que o nosso gozo, então, ele se cumpra de uma forma mais completa, que nós nos realizamos mais. As nossas realizações emocional está ao conhecermos a Deus através da sua bendita palavra. Lições que nós podemos tirar então acerca desse texto, dessa leitura, 1 João capítulo 1, do 1 ao 4. A primeira lição: Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, visto que sempre existiu juntamente com o Pai, mas em determinado ponto da história ele se manifestou em carne. A segunda lição que esse texto nos dá: o testemunho dos apóstolos, e tão somente dos seus ensinos, que nos bastam como revelação única da parte de Deus. A terceira lição: por estarmos em Cristo, nos é assegurado termos a vida eterna. E uma quarta lição: continuar firme na doutrina dos apóstolos nos trará a alegria completa. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua santa palavra, palavra esta, Pai querido, que nos ensina verdades acerca de Ti, e verdade esta no qual nós queremos solidificar, Pai, que da nossa fé, as nossas convicções, verdade essas, Pai, queremos, ó Pai querido, deixá-las escritas em nossos corações. Senhor, obrigado, porque aprove ao Senhor nos revelar esta verdade. Obrigado, ó Pai, pela tua benevolência, pela tua graça, por ter iluminado a nossa mente acerca da verdade, acerca do teu Filho, que Ele é Deus, que sempre esteve compartilhando com a mesma glória do Senhor, mas em um determinado momento se fez carne. Nós cremos que Ele é 100% homem. Obrigado, ó Pai, por essas verdades. Ó Deus, obrigado por estarmos aqui, podendo adorar ao Seu Filho, podendo prestar culto ao Senhor e dar glória ao Teu santo nome. Eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém.